Bom, muito bom estar com os irmãos. Antes da gente entrar na pregação, eu dei o recado hoje de manhã. Dia 31 de outubro a gente comemora um dia muito importante para o protestantismo, né? Que é a Reforma Protestante. É o dia da Reforma Protestante. Nós vamos comemorar 508 anos da Reforma. E para comemorar e para nós tratarmos um pouquinho sobre isso, eu estou gravando alguma série de vídeos que nós vamos começar a postar no nosso canal do YouTube, o canal do PIB Conti Ensina, que nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, mas nós não vamos tratar aquilo que todo mundo trata. Nós vamos tratar um assunto tão importante quanto, que a gente chama de pré-reforma. Então, antes de acontecer a Reforma Protestante, aconteceu a pré-reforma. E eu quero tratar com vocês nos vídeos, né? Nos vídeos que nós estamos gravando, nós vamos tratar sobre a pré-reforma. Só para os irmãos terem uma ideia, os vídeos, na verdade, eles eram para o YouTube. E YouTube você só pode gravar 3 minutos de vídeo. Só a introdução estava dando mais de 10 minutos. Para o Instagram, desculpa. E aí só que é só 3 minutos. E aí a gente olhou e decidiu que vai gravar tudo no YouTube, porque é muito conteúdo. Então, convido os irmãos a partir de segunda a assistir a nossa série de vídeos sobre a pré-reforma. Eu vou falar sobre um personagem muito importante, igual nós, nos jovens, nós falamos. Esse personagem correu para que Lutero pudesse andar. Então, ele é extremamente importante. A pré-reforma é muito importante para que a reforma pudesse acontecer. E eu quero tratar sobre esse homem aí. Vão ser 5 vídeos e eu vou tratar sobre esses assuntos que vão estar acontecendo. Bom, os irmãos podem abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Eu não vou ler a parte B do versículo, eu vou só na parte A ali. E aí nós vamos fazer. Para você que é visitante, a pregação da manhã é uma exposição do texto, né? Então nós costumamos expor o texto. A gente pega um texto e nós expomos esse texto. À noite, na verdade, é mais uma questão temática. Nós vamos tematizar aquilo que o texto está falando. Nós vamos pegar um tema, que é a proposta de hoje, e eu vou tratar esse tema em cima do texto. Essa é a ideia da pregação de hoje. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece firme, permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence. Então, hoje nós vamos estudar esse texto. O Senhor conhece quem lhe pertence. Bom, o tema que nós vamos estar estudando hoje é um tema muito importante, que se chama, você que gosta de anotar o seu texto, você que gosta de escrever a pregação, se chama Igreja Visível e Igreja Invisível. Esse tema, para você que não é familiarizado com a teologia, ou não gosta muito de estudar teologia, ou não gosta de estudar história, ele é um tema que é mais ou menos igual à Trindade. Então, é um termo que o geral dele é bíblico, mas ele não está escrito na Bíblia. Então, você nunca vai ver na Bíblia, em qualquer Bíblia que for, em qualquer versão que for, o que é uma igreja visível, uma igreja invisível. Vocês nunca verão e nunca terá. Ele é apenas uma constituição, uma explicação de outros assuntos importantes que outros teólogos pensaram e escreveram a partir das Escrituras e daquilo que eles enxergaram das Escrituras. Então, vocês nunca vão chegar na casa de vocês, pegar a Bíblia e ler assim, porque lá a igreja é visível e invisível. Vocês nunca vão ver isso, tá bom? Então, esse é um texto que não está escrito literalmente bíblico. Isso é um termo que um teólogo muito importante, e eu sempre elogio muito, eu gosto muito desse teólogo, eu falo sem problema nenhum, meu teólogo favorito, é a pessoa que eu mais gosto de ler, que eu gosto mais de estudar, que é o tal de Agostinho de Hipona. Ele é um homem especialíssimo, tanto para a filosofia mundial. Então, se você for fazer filosofia, você vai estudar Agostinho. Se você for estudar teologia, você vai estudar Agostinho. Se você for estudar qualquer coisa na literatura, você vai estudar Agostinho. Ele é extremamente importante para a história. E Agostinho, em uma das suas institutas que ele estava escrevendo, que ele estava colocando, ele vai falar um pouquinho sobre essa igreja visível e a igreja invisível. E o que é isso? Para você que está me ouvindo e você não tem noção do que é uma igreja visível e o que é uma igreja invisível, você está totalmente à parte desse assunto. Bom, a igreja visível, o próprio nome já diz,
a igreja que nós conseguimos ver pelos nossos próprios olhos. Então, a igreja visível, nós temos a comunidade, nós temos tudo que contempla uma igreja visível. Então, banco, os regimentos internos, tem um pastor, tem a comunidade, tem a liderança, tem a placa das igrejas, então igreja batista, igreja presbiteriana, igreja da assembleia, pessoas que constituem essa igreja. Isso significa uma igreja visível. São as igrejas que nós conseguimos ver com os nossos olhos, independente de placa. Não importa a placa que você vá, ou não importa a placa de igreja que você vai ver. Ela é uma igreja que professa a fé cristã, é uma igreja bíblica, cristocêntrica. Nós vamos definir ela como uma igreja visível. Perfeito? Então, igreja visível, parede, tudo isso constitui de uma igreja visível. Tudo que você consegue ver com seus próprios olhos. Isso é uma igreja visível. E a igreja invisível? Automaticamente é uma igreja que você não vê. Então, é uma igreja que você vai tirar da sua imaginação? É uma igreja que você vai tirar da sua cabeça, que você vai imaginar, e é uma igreja que vai ser assim? Não. Igreja invisível é a igreja de todos os santos. Perfeito? A igreja invisível é a igreja que vai morar no céu. Claro, nós acreditamos que não é só a igreja batista que vai para o céu. Né? Se você pensar isso, a gente está com um problema aí. Então não é só a batista que vai morar no céu, ou só a presbiteriana que vai morar no céu, ou só a assembleia, das pessoas que vão na assembleia que vão morar no céu. Não. A igreja invisível é a igreja que adora ao Senhor em outras igrejas, em outras placas, em outras igrejas batistas, que nós não temos a comunhão com essas pessoas, mas quando nós morarmos com Deus, todos nós, independente da placa, independente do local que essa pessoa congregou, ela estará junto conosco adorando a Deus. Essa é a igreja invisível. Deu para entender? Se não entender aqui, não vai dar para continuar a pregação. Então, é isso que mais ou menos, esse é o termo mais ou menos que Agostinho está escrevendo. Que existe uma igreja visível que nós conseguimos ver, então nós estamos reunidos nessa igreja visível, e existe a igreja invisível que eu não sei quem são, mas eu sei que no dia que eu morar com Deus, eu vou encontrar essas pessoas. Essa é a igreja invisível. Resumindo. Perfeito? Próximo passo. Como nós estamos tratando sobre ser igreja, qual a importância de nós conhecermos a nossa igreja? Qual que é a importância de nós conhecermos a igreja visível? Qual que é a importância de nós conhecermos de fato aquilo que compõe, aquilo que contempla a nossa igreja como uma igreja visível? Tudo. Até porque quando você vai fazer parte de uma igreja, você precisa entender as doutrinas e os dogmas daquela igreja. Aquilo que aquela igreja vai te apresentar. Aquilo que aquela igreja ela acredita. Como que você vai ficar frequentando numa igreja se você não concorda com aquilo que aquela igreja acredita? Ou você é totalmente à parte do que aquela igreja acredita? Ou você é totalmente à parte daquilo que os líderes daquela igreja, ou as pessoas que estão falando naquela igreja, ela acredita? Não tem como. Então é importantíssimo, é de fundamental importância, você que está aqui hoje, você que frequenta a igreja, você que é membro da igreja, ou você que vai em outra igreja, você conhecer a igreja que você frequenta. É extremamente importante. Porque você vai fazer parte dessa igreja. Você vai contribuir para o avanço dessa igreja. Você vai contribuir para que pessoas conheçam essa igreja. E eu acredito que você vai chamar pessoas para essa igreja. Para que essas pessoas conheçam a igreja. Então não faz sentido você frequentar um local, ou você frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja e não conhecer. Porque vocês concordam comigo que a gente oferta? E é uma igreja, e eu falo isso muito na Integração 2, na aula sobre fé. Você pensa que você vai acordar cedo, vamos supor na nossa igreja. Você vai acordar, aí você vai tomar café da manhã conosco. Então você vai chegar às 8h40 da manhã aqui para tomar café da manhã com a gente, todo domingo. Você vai acordar os seus filhos. Um dos únicos dias que ele pode dormir até tarde, você vai acordar ele cedo para vir tomar café da manhã. Aí você vai arrumar o seu filho. Você vai dar um banho no seu filho. E você vai falar assim, filho, agora nós fazemos parte de uma igreja. Então agora nós vamos nos moldar com aquilo que aquela igreja acredita. E aquela igreja toma café da manhã, 8h40 da manhã. Então nós, que fazemos parte dessa igreja, nós vamos tomar café da manhã com aquela igreja. E aí você acorda mais cedo no domingo, vem na igreja,
Aí você toma o café, depois você vai para uma sala de uma EBD, você vai ouvir uma pessoa, um homem ou uma mulher, dependendo de quem foi seu professor, na faixa que você tiver, mas vamos supor que você está na integração. Você vai ouvir um pastor falando que muitas coisas que você aprendeu é tudo errado, e você, na verdade é isso que está falando. E aí você vai ficar 6 meses ouvindo esse pastor. Aí você fala, beleza, ótimo. Aí você vai para a integração 2, que é comigo. Aí você vai ver que tem mais coisa errada. Aí você vai ficar 6 meses me ouvindo falando assim, não, tudo que você aprendeu é tudo errado. Não, na verdade é assim. E aí você vai ficar mais 6 meses, 1 ano ouvindo isso. Passou 1 ano, aí você vai para uma outra sala. Aí, vamos supor que você é adulto, você vai para a sala de famílias. Aí você vai ouvir tudo aquilo que, na verdade, você também aprendeu tudo errado. E aí você vai começar, você terminou esse período de EBD, que é 1h10 de aula. Você vem para cá, você vai ouvir pessoas tocando e cantando. Você vai cantar junto. Quando você canta junto, você concorda com o que aquelas pessoas estão cantando. Passou o momento do louvor, você fala, opa, acabou o culto. Aí agora você vai ouvir mais 40 minutos um pastor pregando. E você não pode opinar durante a pregação, você só vai ouvir. E é um pastor que é pecador, pastor que deve também, né? Merecedor da graça, não estou falando que deve ir na praça, mas... Um pastor que deve também, é necessitado da graça. E aí você vai ouvir por 40 minutos esse pastor. E antes ainda, tem um momento de dízimo, você vai dar 10%, ou uma oferta. Você vai ouvir esse homem por 40 minutos, vai chegar em casa, na hora do almoço, vai comentar sobre a pregação, vai descansar, e à noite de novo. Como que você vai fazer parte de uma comunidade se você não concorda com aquilo que aquela comunidade prega? Ou como que você vai fazer parte de uma comunidade se você não conhece a comunidade? Você entende que você vai ficar um bom período do seu tempo no domingo ouvindo um pastor pregando e você não concordando com ele? Por isso que é necessário nós conhecermos a nossa igreja. Por isso que é necessário nós conhecermos a igreja visível. Por isso que é necessário a gente entender como funciona uma igreja. Por isso que é necessário a gente entender o que é presidência, o que é um vice-presidente, o que é um tesoureiro, como funciona a questão administrativa, como que funciona a questão eclesiástica, de liderança, como que funciona para fazer parte do louvor, para ser um pastor aqui na igreja, como faz parte para se tornar um líder aqui na igreja. Até porque você vai caminhar junto conosco. Por isso que é necessário você conhecer a sua igreja. Por isso que é necessário você conhecer a história da sua igreja. Por isso que é necessário você conhecer a história da sua denominação. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história da nossa denominação. O que eu quero fazer com vocês hoje? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, eu super discordo disso, tá? Eu odeio quem faz isso, mas eu vou fazer. Quem aqui gosta de história, levanta a mão. Nossa, poucas pessoas. Terrível. Agora vai ser só história. Desculpa. Mas vocês vão aprender a gostar de história comigo agora. Bom, eu tenho uma técnica, uma teoria. Se você não gosta de história, porque o seu professor de história era ruim. Porque história é maravilhoso. Então vocês vão gostar de história. Não que eu sou um bom professor, mas vocês vão gostar, prometo. Então eu quero trazer para vocês como que surgiu os batistas. Os batistas, ele tem uma questão muito engraçada, porque é uma das únicas denominações que a história é totalmente complicada. Existiam 2 tipos de grupos, os baptistas e os batistas. Existe um livro muito conhecido, que eu estudei esse livro, chamado Rastro de Sangue. Pastores mais antigos estudaram esse livro e diziam que esse livro era uma verdade absoluta. Esse livro é uma mentira. Desculpa dizer isso. Ele diz e ele defende que os batistas vieram de João Batista. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, ele vai trazer uma história que não tem nada a ver. Ele quer sempre puxar a sardinha para os batistas. Essa é a ideia do livro. Bom, como batistas, nós existimos desde 1612. A história dos batistas começa em 1612, quando Thomas Harris, de volta da Holanda, então tem sempre essa teoria, nós surgimos da Holanda, nós surgimos da Inglaterra. Não, ele era um inglês e ele volta da Holanda, onde ele estava se refugiando da perseguição do rei James I da Inglaterra. E ele organizou com os que voltavam com ele uma igreja em Spitalfields, na Inglaterra, aos arredores de Londres. Então ele estava refugiado do rei, ele estava na Holanda, ele volta com pessoas e lá ele institui a primeira igreja batista, já organizada, a primeira que existiu, esse homem, Thomas Harris. E quer ver uma coisa interessante? Escola Bíblica Dominical. Os batistas que inventaram. Começou na Inglaterra, nos Estados Unidos, na verdade. Onde ele começou a ensinar crianças como escola mesmo, durante o domingo. E isso se propagou por todo o mundo. E até hoje nós temos Escola Bíblica Dominical. E isso começaram com os batistas.
E hoje é uma tradição que nós temos a Escola Bíblica Dominical. Viu como história é legal? Não tem como não gostar de história. História explica tudo pra gente. Bom, esse Thomas Harris, ele era um advogado e um estudioso da Bíblia. E ao escrever um livro, na verdade um panfleto, naquela época, em 1600 e bolinhas, era normal você escrever um panfleto. Você quer bater de frente com alguém, você escrevia panfletos, mandava para a gráfica, porque naquela época já existia a gráfica, você mandava para a gráfica, ela fazia várias cópias e você distribuía esses panfletos daquilo que a sua ideia. Perfeito? Então ele escreveu um panfleto que era intitulado como Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. Era homem o cara, hein? E esse panfleto, por conta dessa escrita, ele foi preso porque ele defendeu a liberdade religiosa contra a autoridade do rei da Inglaterra. Então o que ele fez? Ele bateu de frente com o rei. Ele falou assim, eu tenho a minha liberdade religiosa. Porque o rei mandava na religião. Se o rei mandou alguma coisa, é o rei que fala. E ele fala, não, eu como cidadão, eu tenho a minha liberdade religiosa de adorar da forma que eu acho que eu tenho que adorar. Por conta desse panfleto, ele morre na prisão em 1615. Por conta que ele defendeu até a morte a sua ideia e aquilo que ele falava, como ele entendia como uma verdade absoluta. Bom, nós não viemos, a nossa história para o Brasil não veio da Inglaterra para o Brasil. Tivemos uma parada antes. Então, missionários ingleses foram para a América do Norte. E por meio da migração dos batistas ingleses do século XVII, com líderes religiosos como Roger Williams, fundaram a primeira congregação em 1638, em Rhode Island. Vocês sabem, história, eu estou falando que hoje vai ser história. Vocês sabem que os Estados Unidos, na verdade, ele é uma roupagem para uma nova Inglaterra. Todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, York é uma cidade da Inglaterra. Nos Estados Unidos existe Nova York. Tem vários... Toda vez que você ouvir um nome e tiver um new na frente desse nome da cidade dos Estados Unidos, quer dizer que é uma nova oportunidade. Então, Nova York. Existia a antiga York, lá na Inglaterra. Mas aqui nós estamos instituindo a Nova York. É como se eles estivessem intitulando e colocando assim, aquelas coisas passadas já se foram. E aqui já se fez tudo novo. E o que eles estão querendo fazer? O que eles fizeram, essas pessoas? Cristãos imigraram da Inglaterra para os Estados Unidos porque eles estavam sendo perseguidos. E essa migração foi praticamente na mesma época que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então, os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos cristãos. Por isso que ela fala inglês. Porque foram os ingleses que chegaram nos Estados Unidos e colonizaram tudo que estava lá. Por isso que o cristianismo foi tão forte na Inglaterra. Porque foram os cristãos que chegaram na Inglaterra. Foi por conta disso. Perfeito. Como que chegou até nós? Simples. Nós, batistas, por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja visível e invisível, nós somos conhecidos muito como missões. A parte forte do batista sempre foi conhecido como a pregação da palavra, ser missionários. Os batistas sempre enviaram muitos missionários, sempre, isso é histórico. Sempre, sempre, sempre os batistas enviaram muitos missionários. E em 1881, através de um casal de missionários em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, foi instituída a primeira igreja batista do Brasil. Então, a primeira igreja batista chegou em Santa Bárbara do Oeste, por um casal de missionários americanos vindo dos Estados Unidos e instituíram a primeira igreja lá. Muitos hoje vão brigar, e se você for procurar na internet, e dependendo do site que você for procurar, vão dizer que, na verdade, a primeira igreja batista do Brasil foi instituída lá na Bahia. Na verdade, não. A primeira igreja instituída foi em Santa Bárbara do Oeste. Um ano depois, eles vão para a Bahia e começam uma outra igreja lá. Sabe quem foi o primeiro convertido no Brasil? O primeiro batizado na igreja batista do Brasil? Um padre. Foi o primeiro homem a ser batizado pelos batistas aqui no Brasil. Esse padre se converte, ele se torna um missionário e eles começam a montar igrejas no Nordeste, aqui no Brasil. E aí a história nós temos até hoje e que está vivendo até hoje na nossa igreja. Bom, eu falei que hoje ia ser história, né?
Então já vimos como que a Batista começou, vimos como que ela foi para os Estados Unidos, vimos como ela veio para o Brasil e como que ela chegou em Cotia. Bom, você que não conhece muito, quando a gente diz que é a primeira igreja batista de Cotia, quer dizer que a primeira igreja que foi intitulada aqui em Cotia é essa. Essa foi a primeira igreja da Batista que chegou aqui em Cotia. Como que ela chegou aqui em Cotia? Eu fiz um trabalho na faculdade sobre como que surgiu a sua igreja local. Então eu estudei bastante sobre a nossa igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre para vocês. Nós, como igreja, quando a gente se torna uma congregação, nós somos filhas de uma outra igreja. Então a nossa antiga igreja-mãe era a Igreja Batista de Pinheiros. Então pessoas lá de Pinheiros, São Paulo, veio até Cotia e começaram a fazer uma evangelização. Até que encontraram pessoas em um grupo. Então eles viam, claro, Cotia já tem bastante mato, imagina aquela época. Há 53 anos atrás. Imagina como era Cotia, puro mato, não tinha nada. Estrada de barro, quando chovia não dava para fazer nada, falavam que aqui era várias chácaras, né? Eram várias chácaras aqui. Então as pessoas encontraram um grupo. Encontrou esse grupo, eles encontraram um local, lá na delegacia, perto do centro de Cotia, daquela da esquina, sabe? Lá em cima. Ali eles começaram a se reunir, ali começou a igreja. Lá em cima. Lá no, perto da... Eu acabei de falar o nome. Da delegacia de Cotia. Ali eles começaram a se reunir como pessoas. Não tinha um pastor na época, mas tinha um homem que conhecia muito da Bíblia. E que era um grande visionário. Levantaram esse homem como pastor e deram um título a ele como pastor. Ele passou, fez tudo, acho que ele passou no concílio, né? Ele fez um concílio, pelo que eu sei, pelo pouco que eu estudei. Ele fez esse concílio e foi intitulado como pastor aqui da igreja. Ele ficou por um tempo, deu alguns problemas, veio um outro pastor. Ficou um tempo, deu crescimento, a igreja era lá embaixo, eu tenho as fotos, era bem pedra, assim, era bem rústico mesmo. Veio outro pastor, precisou sair, aí veio o pastor Onésimo. E está aí é fácil fazer a conta, é só você ver a minha idade e tirar um ano. 28 anos. Oi? Acrescentar desculpa. 28 anos, eu aumentei um ano para mim. E aí ele está há 28 anos com a gente. Com a gente, né? Eu estou aqui também, esses 28 anos. Então, foi assim que a Igreja Batista chegou até Cotia. Então, ela veio de uma igreja, e é muito difícil nós estudarmos a nossa história. Por quê? Porque os livros de ata da nossa igreja, que é a nossa história, estavam em um carro. E esse carro foi roubado. E a gente não tem mais acesso a essas atas. A gente tem a cópia da cópia. Alguns irmãos que ainda estão entre nós aí vivos, né? A Gilda sabe um pouquinho. A irmã, esqueci o nome dela. Nilta, a esposa do pastor. E a irmã Ined sabe bastante também sobre a nossa história, ela que era a esposa do pastor. Então, assim, a gente não tem muito acesso à nossa história, porque as nossas atas haviam sido roubadas num carro. Roubaram um carro e levaram as nossas atas. E naquela época não tinha nada digitalizado, era tudo escrito à mão, então a gente não tem muito acesso à nossa história, a gente não tem muito acesso àquilo que está sendo escrito, ou perderam, não sei. Então a gente não tem mais acesso, então a gente só sabe de boca, né, conversado, e um pouquinho de algumas coisas escritas. A gente tem acesso e a gente sabe como que instituiu a nossa igreja. Bom, sabemos de toda essa história, sabemos como que surgiu a igreja, sabemos como saiu da Inglaterra, sabemos como chegou no Brasil e como chegou em Cotia. A pergunta que não quer calar, vocês me ouviram por 20 minutos contando história. Para que serve uma igreja visível? Para que serve eu fazer parte de uma igreja? Qual que é o motivo, por que eu saio da minha casa e faço todo esse histórico que eu contei para vocês e venho e congrego em uma igreja e falo que eu faço parte de uma igreja visível? Teve uma vez que um jovem me questionou, por que eu vou me tornar membro de uma igreja? O que vai mudar na minha vida? Eu vou ganhar uma carteirinha para ir para a piscina? Ele perguntou de jeito para mim. Aí eu falei, não, porque eu também não ganhei. Então você também não vai ganhar. Para que serve eu me tornar membro de uma igreja? Primeiro, porque não existe nada melhor do que fazer parte do corpo de Cristo. Primeiro motivo. Fazer parte do corpo, primeiro é uma ordenança do próprio Cristo. Em nenhum momento Jesus falou para nós andarmos sozinhos. Não existe isso na Bíblia. Não existe ninguém andando... O próprio Deus, Jesus encarnado, com todo o poder que ele tinha, ele andou com 12.
E não satisfeito em andar com 12, ele andou com 3 de forma mais íntima. E muito provavelmente ele tinha mais intimidade com Pedro ainda, né? Porque a forma que eles conversavam, muito provavelmente. Então o próprio Deus encarnado não andou sozinho. Porque nós, que somos muito falhos, vamos andar sozinhos? A gente não consegue. Nós não conseguimos viver uma vida cristã sozinhos. É impossível. Eu nem vou falar que é difícil, eu vou falar que é impossível. Então nós vivemos numa igreja visível é porque primeiro faz parte do plano de Deus. Primeiro que faz parte daquilo que Deus ele deseja para nós. Segundo, você fazer parte de uma igreja visível, além do sentido espiritual, que é muito importante, e é uma coisa que eu tenho pegado muito na tecla e tenho conversado bastante com a Lana, a igreja ela tem um papel social também nas nossas vidas. Muito importante. Muito importante. Não só espiritual. A igreja é muito importante para nós como sociedade. A igreja faz papel que o governo nunca vai conseguir fazer. A igreja vai fazer coisas para nós que o governo nunca vai poder nos dar. A igreja vai fazer coisas para nós que nós sozinhos, novamente, nunca vamos conseguir fazer. E eu não estou dizendo de assistencialismo. Eu estou falando que muitas pessoas que muitas vezes chegaram aqui, eu sou pastor há 1 ano, vou fazer 2 anos ano que vem. Mas nesse 1 ano como pastor e vários anos trabalhando na igreja, o que eu vi de pessoas chegando depressivas, com depressão, chegando aqui sozinhas, e mudando o comportamento em 2, 3, 4 meses, é absurdo. Muitos jovens e adolescentes, isso aconteceu aqui. Muitos. Muitos. Então, além da igreja fazer o seu papel evangelístico, que é o seu principal papel, a igreja ela tem um papel muito importante como sociedade. Você sabe que quando você faz parte de uma igreja, você não tem mais pessoas que você pode olhar para o lado e contar como amigo. Você sabe que quando você faz parte de uma igreja, você olha para o lado e você vai poder contar, você vai chamar pessoas de irmão, de irmãos, de irmã. E aí o grau ele aumenta 10, 20, 30, 40, 50%, muito a mais. E eu já falei isso para vocês e vou repetir. Por que a Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo? Porque o que une eu e o Caio aqui na terra é o sangue. Quando eu morrer, que é o mais provável pelo fato de eu ser mais velho, a nossa irmandade acaba, o sangue acaba. Acabou ali, eu fui enterrado. Só que quando vamos para o céu, a nossa irmandade é perene, ela é eterna. Então o que nos une aqui na terra, não termina aqui na terra. Ela é para a eternidade. Por isso que a irmandade na Bíblia e a irmandade na comunidade ela é tão importante. Porque é algo eterno. Por isso que é importante nós fazermos parte da igreja. Porque, primeiro, é uma ordenança do Senhor. Primeiro de tudo. Segundo, ela tem uma função muito importante de fé. E terceiro, de sociedade. É muito importante você fazer parte de uma igreja. Isso muda completamente a nossa vida. O Alex falou uma frase hoje muito legal. A Lana estava falando da aula dele hoje. Ele falou um pouquinho sobre igreja visível e invisível, né? Isso, e a frase que ele falou, até procurei para saber se tinha alguém que tinha falado. E, na verdade, foi ele mesmo que falou essa frase. Eu achei muito legal. Ele falou assim, nem todos que fazem parte da igreja... Todos que fazem parte da igreja invisível... nem todos que fazem parte da igreja visível estará na igreja invisível. Mas todos que fazem parte da igreja invisível estão em uma igreja visível. Deu para entender a frase? Não tem como você viver a eternidade e não viver em comunidade. É impossível você querer viver a eternidade se você não vive aqui a comunidade agora. Foi o que eu preguei na segunda pregação do tema do ser igreja. Como que você quer viver a eternidade no céu se você odeia o seu irmão? Desculpa, você vai viver a eternidade com ele. Não faz sentido. Por isso que nós vivermos aqui na terra em comunidade faz total sentido quando nós falarmos que vamos viver a eternidade com Deus. Não faz sentido um salvo querer viver fora junto com os outros salvos. Eu vou falar uma coisa para vocês, coisas de gabinete, não vou expor ninguém. Mas toda vez que um jovem vem conversar comigo dizendo que está com um problema, a minha primeira resposta para ele é: você viu que você se afastou da igreja? Você viu que já faz tantas programações que você não vem? Você já viu que faz tantos cultos que você não vem para a igreja? Não quer dizer que quando você voltar para a igreja, seus problemas vão melhorar. Desculpa, isso é uma mentira. Não vai melhorar.
Mas é incrível que toda vez que o jovem volta para as programações ou volta para a igreja, nunca mais tem esse tipo de problema. Porque nós não fomos feitos para viver longe um do outro. Nós somos feitos para viver em comunidade. Isso é ser igreja. Isso é viver a igreja visível de Deus. Se você não gosta de viver a igreja visível, desculpa, não faz sentido você querer ir para o céu. Porque o céu é uma igreja invisível. O céu é vivermos a comunidade. O sentido que a Bíblia nos dá é que o que nós vivemos aqui, ele é apenas um ensaio para aquilo que nós viveremos a eternidade. Então nós estamos ensaiando. Às vezes a gente erra uma nota aqui, às vezes a gente desafina um pouquinho aqui, às vezes a gente não consegue ensaiar tão bem aqui, às vezes a gente se perde num pouquinho aqui do ponto, às vezes a gente tem um problema no ar-condicionado, na luz, porque a gente está ensaiando. A gente está buscando a perfeição. A gente está tentando alcançar a perfeição. A conversa que eu e meu pai tem toda semana é, não, a gente precisa melhorar isso aqui, a gente tem que procurar, tem que procurar. Então a gente está em busca da perfeição, a gente está procurando melhorar, a gente está procurando melhorar. Aonde que nós vamos chegar nessa perfeição? No céu. É onde que a santificação para, onde ela acaba. Porque no céu nós estaremos 100% santos. Por isso que entender sobre igreja visível e invisível é tão importante para a igreja. Porque é isso que nós estamos vivendo agora e é isso que nós viveremos no futuro. O que é importante também, meu irmão, nós viveremos a eternidade com cristãos de outras igrejas, batistas ou outras denominações. Não acho que é só o batista que vai ser salvo. Hoje a Lana me perguntou, ela fez uma pergunta muito difícil. Por que você é batista? Eu falei, porque eu nasci na Batista. Não tive outra opção, para ser muito sincero. Se eu nascesse em outra igreja, provavelmente estaria em outra igreja lá também, não sei. Mas hoje que eu sou adulto, por que eu continuo na Batista? Porque eu concordo com a forma que a Batista ela leva a igreja, eu concordo com a forma que a Batista ela entende as Escrituras, eu concordo com a forma que a Batista ela tem a sua liderança, eu concordo como a Batista ela tem cada igreja ela tem a sua livre agência. Então cada pastor ele tem uma liderança por trás, né? Ele tem uma convenção por trás, mas o pastor ele pode ter a sua própria forma de conduzir a igreja. Eu concordo com isso. A pergunta que não quer calar, por que você é batista? Exato, pela palavra. Então, às vezes, você viu como é importante? Às vezes a gente vem, a gente nem sabe por quê. Você nem sabe por que você concorda ou por que você está aqui. Não estou querendo que ninguém vá embora, pelo amor de Deus. Começa um monte de ligação essa semana. Pastor, descobri que eu nem gosto da Batista. Discordo com tudo. Aquela pregação foi muito boa. Aí meu pai, que pregação horrível. Paga da live. Então, assim... Mas, por que você é? No início... Porque meu pai estava aqui, nasceu aqui, e é isso. Até tentei sair daqui, né? Mas não foi autorizado. Foi totalmente antiético. Mas não saí, continuei. Não tinha idade, tinha 13 anos, eu acho. Mas, hoje, eu como adulto, eu tenho as minhas razões porque eu continuo aqui. Por que nós frequentamos a Batista? O que você concorda com a Batista? Por que você gosta de estar aqui conosco? Isso é importante. E a gente fala que tem uma fase da teologia que a gente fala que é a fase da jaula. Já ouviram falar da fase da jaula do teólogo? É quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia e teologia, ele acha que sabe mais que todo mundo. E ele quer convencer todo mundo do ponto dele. E aí ele se torna um tal do teólogo chato. E ninguém aguenta. Aí o que o pastor da igreja faz com esse teólogo chato? Joga ele numa jaula e prende ele. Aí ele não pode sair da jaula, ele tem que ficar na jaula. Até ele se acalmar. Aí ele se acalmou, aí você pode liberar o bonito para sair da jaula. Claro, metafórico, né, irmãos? Ninguém vai para a jaula, pelo amor de Deus. Então, quando a gente às vezes vem na Batista, a gente fica, nossa, e tal. E a gente precisa entrar na jaula, né? E aí passa o momento da jaula. Por que a gente continua na Batista? Bom, por conta da palavra. Transparência. Liderança, forma de liderança. Isso é muito importante, porque nós vivemos a igreja visível. Mas o nosso objetivo é vivermos a igreja invisível. Vamos orar?